Se você veio até aqui, você conseguiu aí passar por várias etapas do processo. E agora eu vou mostrar para você praticamente a última etapa para que você deixe o seu projeto completo. Agora imagina que você já configurou o seu Promob, já fez o projeto, cozinha, dormitório, até qualquer outro ambiente. Você negociou com seu cliente, fechou a venda. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês, depois que você faz a proposta, que você vai lá na casa do seu cliente, fazer aquela medição final, conferir se está tudo certo. Nós vamos mostrar agora como fazer um projeto executivo. O projeto executivo é todo o detalhamento que você vai ter do seu projeto, contando com todas as informações necessárias para o seu cliente e para o seu montador. Uma vez que você contrata o montador e você tem um projeto executivo, todas as dúvidas vão poder ser tiradas ali, naquele documento. Então vou mostrar para vocês agora o passo a passo de como construir um projeto executivo. Aqui nós temos a nossa cozinha, que nós fizemos o desenho, todo o projeto. E agora eu vou acessar aqui, dentro da cozinha, depois de conferir tudo, tá? É sempre importante, quando você for fazer o projeto executivo, fazer a medição na casa do cliente, conferir todas as medidas. Então, por exemplo, aqui por mais que eu coloquei aqui a medida da parede, da pedra, pode ser que na casa do seu cliente tenha alguma irregularidade, alguma diferença, e aí você precisa fazer a correção. Depois de tudo pronto, você vai pedir para o seu cliente algumas informações referente aos eletros, e logo eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Aí sim, você vai entrar na próxima parte, projeto executivo. Então eu vou clicar aqui na impressora, e ele vai abrir esta tela que nós já conhecemos. Aqui na tela de protótipos, para eu iniciar com a minha primeira folha, eu vou apertar aqui em A4 simplificado. Vou dar um OK. E essa folha, essa primeira página do meu projeto, eu vou configurar e vou fazer com que ela seja a capa. Então eu vou apertar aqui em figura, vou procurar aqui o logo da minha empresa, você vai clicar, selecionando, abrir. Quando chegar aqui vai aparecer aquela cruzinha e é muito simples. Um clique, puxou, segundo clique. Então eu vou deixar aqui essa imagem sendo a capa do meu projeto. Aqui na parte de baixo eu posso também substituir, colocar o logo da minha empresa. Aqui na parte de baixo, onde está escrito A4 simplificado, eu vou renomear e vou colocar o nome de capa. Vou dar um OK. Pronto, está feito. Agora, toda vez que você iniciar um projeto, você não precisa fazer esse processo. Você pode deixar essa aqui salva, essa folha, para você utilizar em todos os projetos. Sempre que começar, essa folha já vai estar pronta como uma capa. Eu vou adicionar mais um elemento. Vou apertar em AB, vou aumentar aqui o tamanho do texto para 24 e vou colocar aqui projeto executivo, que alguns profissionais chamam de projeto final. Então vou selecionar, mais um clique aqui e vou deixar o nome aqui, projeto executivo. Prontinho, agora sim a capa já está pronta. Com a capa pronta, eu vou vir aqui na opção Arquivo, Protótipos de impressão e Salvar. Já vai estar o nome aqui capa, porque eu renomeei aqui na parte de baixo. Aí é só salvar. Prontinho. Lembrando que o processo de colocar em protótipos de impressão é para que eu não precise fazer isso novamente da próxima vez que eu for iniciar um projeto. Não precisa salvar todas as folhas no protótipo, somente aquela folha que você vai ver que vai ser repetida. Beleza, com a capa pronta, agora eu vou partir para a próxima folha. Eu vou aqui em nova página, novamente. Vou selecionar aqui um A4 simplificado. No A4 simplificado eu vou trocar somente o logo aqui do meu lado esquerdo. Vou aqui na opção de editar imagem. Coloco aqui o logo. Faço um ajuste. Vou aqui na opção AB.
e vou escrever aqui no texto, eu vou escrever vista, 2 pontos, e eu vou deixar aqui um espaço. Nesse espaço, toda vez que eu for começar uma folha, eu vou preencher o nome da vista que eu estou trabalhando. Pode ser uma vista frontal, que é uma vista de frente para o projeto, ou uma vista em planta, que é olhando por cima. Então eu vou dar um OK, vou colocar aqui na parte de cima a opção vista e vou salvar. Lembrando, antes de eu começar o projeto aqui nessa folha, eu vou aproveitar que eu já deixei ela ajustada e vou também salvar no protótipo de impressão. Vou renomear aqui na parte de baixo e essa folha eu vou chamar como FL padrão, ou seja, folha padrão. Vou dar um OK, vou adicionar no protótipo, arquivo, vou na opção protótipos de impressão e salvar. Folha padrão, salva. Pronto. Agora que eu já deixei essa folha salva no meu protótipo de impressão, eu vou de fato começar o projeto da cozinha. Nessa primeira folha que eu vou iniciar, eu vou colocar uma vista em planta. Então eu vou vir aqui na opção vista, planta e vou dar um OK. E agora eu vou começar colocando as informações. Como eu adicionei uma vista planta, eu vou aqui na parte do Viewport, eu vou selecionar, um clique aqui na parte de cima, puxei e nessa primeira folha eu vou ocupar somente a metade dela. Um clique, puxei, mais um clique. Quando eu clicar pela segunda vez, ele vai aparecer aqui a minha imagem da minha cozinha. Quando você dá duplo clique nessa imagem, você entra e consegue fazer um movimento. Você entra ali no ambiente 3D. Quando eu quero clicar do lado de fora, se eu for clicando aqui do lado de fora, ele fica bloqueado a imagem. Já não consigo mais mexer no 3D. Mas eu consigo alterar a posição que eu colocar essa imagem. E aqui eu altero o tamanho dela. Nessa vista em planta, eu vou mostrar olhando por cima do projeto. Eu não preciso ficar girando a câmera. Nós temos um atalho aqui que facilita esse processo. Primeiro, você percebe que a gente tem aqui o teto da casa. Eu vou clicar na setinha, seleciono o teto e aperto a letra O de ocultar. Agora sim, eu vou clicar aqui nas vistas e eu já tenho aqui todas as vistas que eu preciso. Eu vou utilizar a opção planta. Ele vai perguntar a altura do corte, é só responder OK. E aqui eu consigo fazer os movimentos. Pronto, agora eu vou dar duplo clique, vou segurar o scroll, que é o pan, né? Comando pan, pneuzinho, você clica e segura. Sem soltar, agora você vai segurar o botão direito do mouse. E aí é só girar, colocando o mouse para o lado, e aí eu deixo a minha planta dessa forma. Vou ampliar, dando zoom com o scroll e mudar a cor. Aliás, colocar uma cor. Pronto. Com a minha planta já colocada aqui no meu projeto, vou deixar ela desta forma. Agora, eu vou colocar aqui algumas informações do projeto, como por exemplo a mesma informação que eu já havia colocado na proposta. Eu vou clicar aqui em Informações e Modelos, vou dar um OK e vou clicar aqui, ó, nessa ponta e na outra, pegando a metade da folha e mostrando aqui quais são as cores que estão sendo utilizadas no projeto do meu cliente. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra para ficar melhor, dando duplo clique. Seleciono tudo, vou colocar aqui 14 e vou dar um OK. Se você perceber que ficou muito grande, uma informação importante, sempre que tem esse triângulo aqui vermelho, é que as letras ficaram grandes e elas estão suprimidas dentro do quadro. Ou seja, eu teria que baixar aqui para aparecer tudo. Olha quanta coisa tem. Então eu vou te dar uma dica bem legal.
eu vou deletar essa etapa, vou selecionar ela novamente. Por exemplo, desses itens aqui, eu posso retirar alguns. Uma vez que eu tenho um painel na cor Jequitibá dourado, eu não necessariamente preciso colocar aqui que a fita de borda é a mesma. Então eu vou tirar aqui a informação da fita de borda, deixando assim o texto um pouco mais enxuto. Vou tirar aqui onde tem fita de borda, porque se o painel, por exemplo, se eu tenho um painel na cor branco TX, eu posso também ter a mesma fita na cor desse painel. Claro que no projeto nós podemos trocar a cor da fita e pode ser diferente da cor que está no painel. Mas aqui é só informação do que está sendo utilizado para o cliente. Então eu tirei aqui a fita de borda, vou dar um OK e novamente clico numa ponta, clico na outra, assim o texto ficou mais enxuto. Agora eu vou dar duplo clique, seleciono, começar por baixo, seleciono tudo aqui e vou colocar aqui um tamanho de 14. Vou dar o OK e pronto, o texto ficou um pouco maior. E eu vou ampliar aqui para ele caber em toda a página. Puxo um pouco para o lado, puxo um pouco para baixo. Prontinho. Se for necessário, você pode clicar aqui na imagem e com a setinha do teclado, você pode dar um toquinho para o lado. E você vai fazendo ali o ajuste conforme necessário. Prontinho, a folha está pronta. Agora eu vou salvar e vou gerar minha próxima folha. Nessa folha aqui, que eu chamei de folha padrão, dentro desse projeto da cozinha, ela vai ser a minha folha número 1. Ou seja, depois da capa, ela é a minha primeira folha. Então, vou deixar como FL01 e vou dar um OK. Para gerar a nova folha, eu vou vir aqui em Nova Página. E olha que legal, clicando em Nova Página, lembra que nós já deixamos prontas as folhas que nós vamos utilizar. Eu vou utilizar novamente aqui a folha padrão para começar novamente. Agora, dentro da folha padrão, eu vou criar uma outra vista. Duplo clique e essa vista vai se chamar vista frontal. Vou dar um OK. Mesma coisa, Viewport, cliquei, seleciono lá na ponta, trago aqui para outra ponta e clico novamente. Nessa vista, é importante você saber que tem algumas regrinhas para a gente utilizar o comando de cotas para que eu possa colocar as medidas aqui. Então eu vou dar duplo clique nela, dessa forma eu entrei aqui no 3D e vou colocar uma cor, texturas com linhas. Colocando a cor, se você perceber, aqui nessa vista, ela está mostrando o projeto como se fosse uma situação real, um pouco de lado. É o que a gente chama de vista em perspectiva. Existem duas vistas que nós vamos trabalhar. Perspectiva, que é essa que você está vendo, e ortogonal. Aqui em cima é o comando onde você faz a troca. Eu vou trocar agora essa vista de perspectiva para ortogonal e olha o resultado. Ele vai deixar a vista mais reta. Então você não vai enxergar muito bem de lado. Agora eu vou fazer o seguinte, clicando aqui, ó, eu tenho as opções. Eu vou colocar uma vista frontal e ele vai me mostrar exatamente a posição da cozinha. Só dar o zoom e ele mostra ela retinha. Essa é a vista que nós vamos utilizar para colocar as cotas. Se eu colocar em perspectiva dessa forma, eu não vou conseguir cotar. O próprio programa vai bloquear, porque essa vista não é uma vista técnica. É uma vista que nós chamamos de ilustrativa. A vista técnica tem que ser ortogonal, olhando de frente. Certo? Então você vai ajustar aqui a sua imagem. E aí vai algumas dicas. Nós temos aqui na parte de baixo um rodapé. Esse rodapé é a parede que eu rebaixei. Para que ele saia, eu vou fazer alguns ajustes. Eu vou utilizar aqui o Vista Dinâmica, que é esse olhinho que fica na parte de cima da vista. Tá? Se você tiver, por exemplo,
Vou clicar aqui do lado de fora. Se você tiver assim, você não vai encontrar o vista dinâmica, ó, quando eu clico. Esses comandos aqui de cima eles só vão ser acionados quando eu der duplo clique na imagem. Agora sim, eles acenderam e aí eu aperto aqui no vista dinâmica. Para eu ter certeza que a minha vista está no modo ortogonal, quando eu abrir o vista dinâmica, você vai ver essa linha azul na paralela. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Vou fechar aqui. Se estiver em perspectiva, a linha azul vai sair na diagonal. Ela está saindo aqui do olho, que é o nosso observador. Eu vou fechar, vou colocar novamente aqui em ortogonal e apertar aqui no observador. Aqui no observador, eu vou aproximar ele da cozinha e você vai perceber, vou colocar a janela aqui do lado, que qualquer movimentação que eu faço no vista dinâmica, isso reflete aqui no meu projeto. Se eu mudar a posição do observador, que seria como se fosse uma câmera, eu vou colocar ela de lado. Presta bastante atenção ao que vai acontecer na folha. Quando eu solto aqui o mouse, ele coloca de lado. Quando eu volto ele para a posição, ele deixa reto. A mesma coisa com o alvo. Só que agora eu não vou mudar a posição do observador, é do alvo. O observador vai manter ali parado e o alvo é que vai mudar de posição. Vou voltar ele aqui para trás da casinha, deixando ele retinho. Bom, agora que eu estou com a minha vista alinhada, tudo certo, eu só preciso tirar esse rodapé. Como que eu faço isso? Essa linha vermelha é a linha de corte. Você vai arrastar ela aqui para frente. Como ela ultrapassou essa primeira parede, a hora que eu soltar, automaticamente ele retira tudo que fica atrás dessa linha vermelha. Olha só, se eu colocar ela no meio, no centro aqui do móvel atravessando, ele vai cortar o móvel ao meio. Então, nesse caso, eu vou puxar ela para trás e deixar desta forma, porque nessa vista eu quero mostrar o móvel com as portas fechadas. E quando você quiser mostrar com as portas abertas, não é esse o recurso que você vai utilizar. Então, vou deixar aqui com as portas fechadas, fechar o vista dinâmica e agora ele está pronto para cotar. É importante saber que no projeto executivo existem algumas etapas que nós precisamos concluir. Nessa primeira etapa, você colocou a imagem e fez o que nós chamamos de enquadramento. Você fez o enquadramento para aí sim dar início às medidas, dimensões e cotas. Então, primeiro você vai dedicar parte do seu tempo fazendo esse ajuste de enquadramento. Isso é importante para que o seu montador e o seu cliente tenha clareza do documento que você está gerando. Agora, vamos aqui para as cotas. Já com o projeto alinhado, nesse momento eu vou tirar alguns itens aqui que não importam no momento do projeto. Eu vou deixar apenas os módulos, só os nossos móveis. Então eu vou clicar aqui em camadas e eu vou aqui nessa aba que é decoração. Eu vou apagar a lâmpada de decoração e vou apagar também a lâmpada do catálogo 3D. E alguns itens ali vão saindo. Decore Promob. E assim a imagem fica mais limpa, deixando só os módulos. Decore Promob Aberturas. Eu vou tirar também. Assim vai tirar as portas aqui. E dessa forma o projeto fica mais limpo e mais fácil de cotar. Bom, agora eu vou clicar aqui em cota linear. Do meu lado esquerdo. E eu vou passar o mouse aqui pelos móveis e você vai perceber que aparecem uns pontinhos. Nesse primeiro momento, eu não vou cotar a medida de cada módulo. Eu vou cotar o total. Então, eu vou clicar no início do móvel aqui, no Hot Point, nós chamamos de Hot Point. E olha aqui, eu vou dar uma dica super importante. No início, quando nós estamos fazendo pela primeira vez esse tipo de projeto, nós vamos perceber que tem um monte de pontinhos. E isso pode nos confundir um pouco. Então, você vai dar o zoom, colocar na ponta, e o primeiro pontinho que acender, você já sabe que é o início da chapa. Isso é uma questão de treino. No começo, pode ser que você sinta um pouquinho de dificuldade, mas quanto mais vezes você vai fazendo, mais prática você vai pegando.
Então eu vou iniciar aqui nessa ponta, vou clicar, vou lá para o outro lado e clicar aqui na outra ponta. Como eu tenho um painel aqui de 70 que ele está entrando na parede, se eu clicar aqui ele vai reconhecer essa ponta do painel. Se eu clicar aqui ele vai reconhecer o centro daquele painel, daquele fechamento lateral. Nesse caso eu vou finalizar aqui na ponta do tamponamento. Então eu vou clicar aqui. Quando eu der o segundo clique, ainda não terminou. Eu consigo movimentar para cima e para baixo para definir aonde que eu quero colocar essa cota. Vou manter ela aqui mesmo, vou dar mais um clique. Prontinho. Agora eu vou colocar a altura que eu vou deixar instalado este móvel. Então eu vou clicar na pontinha novamente. E aqui o piso, ó, ele não está encontrando um hot point no piso. Então você vai buscar aqui no canto, clica e ele está dando esse espaço. Para você pegar a altura, é só movimentar o mouse para o lado que ele vai mostrar aqui a altura que o móvel está instalado. Aí é só clicar. Vou colocar mais uma cota, clicando aqui na parte lateral. E aí sim, você pode ir colocando todas as cotas que você considera necessárias no teu projeto. Altura de instalação, altura dos móveis, movimentando aqui para o lado. E a medida final. E uma dica é que você não precisa colocar todas as informações em apenas uma folha. Você vai colocar algumas informações aqui, e aí você vai gerando novas folhas e colocando outras informações, porque senão o seu desenho vai ficar muito poluído e difícil de você enxergar e entender as informações. Nesse caso, eu coloquei a medida total aqui dos móveis. Agora eu vou alterar o tamanho das cotas, as cores e o estilo de seta. Quando você está cotando, é importante para você finalizar, clicar do lado de fora, apertar o ESC. Na verdade, eu cliquei aqui do lado esquerdo. É importante você primeiro clicar aqui em selecionar e mover e depois clicar do lado de fora, para desabilitar qualquer comando. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui na parte de baixo, você tem a opção configuração de cotas e líderes. Clica e aqui você configura suas cotas da maneira que você quiser. Eu vou mostrar alguns exemplos. No tipo de seta, eu vou colocar aqui uma flecha fechada. Você vai perceber que aqui vai mudar. Agora, no tamanho do texto, eu vou aqui na opção geral, fonte, e vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Ele vai alterar o tamanho do texto. Eu vou colocar aqui número 11. Vou trocar aqui, vou colocar um Arial, número 11 e dar um OK. Então ele já mudou o texto. E nas cores, eu consigo colocar cor da linha, por exemplo, vermelho, dou um OK. E na cor do texto, eu vou colocar aqui um azul e dar um OK. Então, dessa maneira que vai ficar as minhas cotas. Vou colocar a janela para o lado para você ver a mudança. Lembre-se de apertar em aplicar nas existentes e definir como um padrão. Só dar um OK e prontinho. Suas cotas já estão prontas. Você só precisa fazer isso uma vez, que essa configuração já vai ficar salva. Lembre-se sempre também de ir salvando o seu projeto. Agora eu vou ensinar mais uma técnica para vocês. Eu vou gerar uma nova folha. Nessa nova folha, eu vou aproveitar essa mesma vista que eu já tive trabalho de configurar. Então, ao invés de eu vir aqui em nova folha, eu vou apertar aqui na parte de baixo em duplicar. Antes, eu vou renomear essa folha como folha 2. FL02, OK. Agora eu vou duplicar e nós vamos fazer a nossa próxima folha, que é a folha número 3. Eu vou começar aqui renomeando ela como folha 3. Vou dar um OK. Eu vou remover essas cotas. Para remover de um jeito fácil, prático e simples, é só dar duplo clique e utilizar este comando, remover todas as cotas. Respondo que sim. Prontinho.
Todas as cotas foram removidas. Agora, nesse próximo comando, eu vou te ensinar uma técnica um pouco diferente. Eu vou dar um clique aqui na imagem, vou reduzir só um pouco essa imagem e vou trazer ela aqui para o centro. Você pode trazer a imagem arrastando. Se você quiser centralizar na medida exata, clica com o botão direito e tem a opção centralizar horizontalmente, que ele já vai buscar o centro. Ok, com a imagem centralizada, eu vou fazer aqui um comando que é muito rápido e fácil de usar. Olha que simples. Do meu lado esquerdo, eu vou clicar aqui em líder, nessa setinha, e na opção líder de referência. Clica nele e eu vou escolher aqui um dos módulos. Por exemplo, vou escolher aqui esse módulo basculante que está na parte de cima. Clico nele, vou trazer o meu mouse aqui para cima, clico novamente. Ele vai abrir para mim uma lista, me mostrando que é um armário de uma porta basculante. E aqui as opções. O que eu quero que apareça nesse armário? Eu quero que apareça a largura, vou selecionar, a altura. Quando eu dou um clique, ele seleciona. Quando eu dou o segundo, aí ele vai colocar ali o flag. E a profundidade. Cliquei, selecionou, terceiro clique, pronto. Largura, altura e profundidade. Porém, falta fazer uma configuração, mas eu vou dar um OK para você entender o porquê dessa configuração. Quando eu dou o OK aqui, ele vai aparecer ali, ó, a largura, a altura e profundidade do módulo. Porém, eu vou fazer um ajuste para concluir esse comando. Vou selecionar na setinha, clico nele, deleta. Vou novamente aqui no líder de referência, seleciono aqui o basculante, cliquei novamente. Aqui onde está escrito altura, eu vou clicar e eu vou aqui em prefixo e aperto espaço, X, espaço. Eu vou aqui em sufixo, espaço, espaço, X, espaço. Colocando no prefixo e no sufixo esse X, ele vai dividir a palavra largura e profundidade da palavra que está no meio, que é a altura. Então você só precisa fazer essa configuração. Quando você der o OK, vai ficar dessa forma, mais fácil para o montador entender. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar essas medidas em cada um desses módulos. E olha como é rápido. Agora que eu já configurei, eu vou apertar em líder de referência e vou clicando nos módulos, clico novamente e é só dar um OK. Não preciso nem ler mais, ó. Você só vai clicando e dando um OK, que ele vai puxando a medida de cada módulo. Agora imagina que essas medidas, todas essas dimensões, vão também estar na etiqueta. Isso vai ajudar o seu montador a identificar cada uma das peças. Prontinho. Todos os módulos aqui já estão com a sua medida. Você pode colocar também em outros componentes. Vou mostrar na próxima folha. Antes de eu partir para a próxima folha, eu vou selecionar essa imagem e bloquear a atualização dela. Assim, o programa fica mais leve e você garante que não vai ter nenhuma mudança aqui no projeto e no trabalho que você já fez. Depois de colocar os líderes, você também consegue arrastar um pouquinho aqui para baixo, para o lado, e fazer qualquer ajuste que for necessário, mesmo depois de pronto. Vou salvar a folha e vamos partir para a próxima imagem. Eu vou aproveitar a mesma, então vou duplicar a minha folha 3 e vou iniciar a partir de agora a folha 4 do projeto. Bom, aqui nós já vamos começar na folha 4. E eu percebi que aqui nós temos algumas medidas que estão repetidas. Por que dessa repetição? Porque esse armário aqui, a parte de baixo, a caixa dele, foi feito no construtor de armários. Ou seja, nós temos aqui uma caixa
para todos esses armários. Na verdade, nós temos duas portas e um conjunto de gavetas. Então, eu preciso apenas de um líder de referência para que ele fique na posição correta. Como eu estou aqui na folha 4, eu vou voltar aqui para a folha 3 e fazer essa correção. Vou deixar apenas um líder, simbolizando o tamanho total dessa caixa. Volto lá para a folha 4. E vamos fazer mais alguns ajustes. Agora na folha 4, nós vamos aplicar mais algumas técnicas. Eu vou deletar aqui, vou selecionar e deletar essas medidas. E agora eu vou mostrar a parte interna do meu armário. Para isso é preciso selecionar e desbloquear. Depois que eu desbloqueei, eu vou vir aqui na opção Camadas, Portas e Frentes, na lista do lado, e vou apagar a lâmpada. Aí ele vai mostrar toda a parte interna do meu armário. Clico aqui do lado de fora, para ele voltar, e eu vou usar novamente o líder de referência. Agora uma dica, quando você acessar aqui o líder de referência, você não necessariamente precisa colocar apenas a medida dos módulos conforme nós fizemos. Eu vou colocar aqui na parte de cima, por exemplo, essa régua. Quando eu clico e puxo, ele vai mostrar aqui a medida da régua. Só dar um OK e pronto. Já está feito ali. Então você pode criar várias imagens com medidas diferentes. Eu não vou colocar tudo na mesma imagem, porque senão fica poluído. Bom, agora no momento que eu quero mostrar uma prateleira, uma gaveta, qualquer um desses itens internos, é importante saber que tem uma técnica diferente. Se eu clicar neste módulo e puxar, ele vai me mostrar o tamanho total do módulo, que é o 2053 por 700 por 560. Mas não é isso que eu quero, então eu vou deletar, porque eu já mostrei o tamanho total do módulo. Eu quero mostrar agora só o componente interno. Eu vou aqui no líder de referência, vou segurar o Ctrl e com o Ctrl acionado, eu vou clicar no objeto. Quando eu clicar e puxar, ele vai me dar somente, está escrito aqui, ó, prateleira interna. E vou dar um OK. Isso só foi possível porque eu segurei o Ctrl. Ou seja, se você apertar em um módulo e puxar com o mouse e der um OK, ele vai te dar a medida do módulo. Se você segurar o Ctrl, ele vai pegar exatamente a peça que você selecionou e não o módulo. Então, nesse caso, eu vou clicar na prateleira e vou puxar e dar um OK. E aqui ele deu a medida da prateleira, aqui ele deu a medida do módulo. Tudo isso depende se você está segurando o Ctrl. Se você apertar no meio do módulo segurando o Ctrl, ele vai pegar a medida do fundo, tá? Pode ver que ele aparece aqui o nome, ó. Então isso é importante no momento que você for detalhar o seu projeto, se você quer mostrar a medida de módulos ou se você quer mostrar peça por peça. Se quer mostrar peça por peça, precisa segurar o Ctrl. E aí dessa forma você consegue ter aqui a medida das prateleiras. Gaveta, medida da gaveta e a medida aqui do nosso porta-latas contra a frente do porta-temperos. Então você pode vir detalhando no líder de referência. Então aqui você tem diversas opções para você trabalhar aqui com os recursos que o Leomob oferece. Você pode utilizar o líder, você também pode utilizar as cotas. Por exemplo, nesse mesmo ambiente, nessa mesma imagem, se eu quisesse utilizar alguma cota para demonstrar alguma coisa para o meu cliente, também é possível. Eu posso clicar e puxar aqui a medida apenas do gaveteiro, a medida aqui do vão do armário de 2 portas. Então você pode utilizar os recursos da maneira que você considerar necessário e útil para que tenha informação no seu projeto. Vou salvar. E nós vamos para mais uma folha. Vou duplicar a folha 4. Vou começar aqui renomeando para a folha 5. E nessa folha eu vou mostrar para você como que você pode detalhar apenas um módulo.
Vamos supor que você precise detalhar um módulo para mostrar como ele será montado. Eu vou simular que eu quero pegar este módulo onde eu tenho as gavetas, os armários de 2 portas. Eu quero colocar apenas as informações sobre ele. Então eu vou dar duplo clique, entrar na imagem e vou ocultar os outros itens, clicando e apertando a letra O. A parte de cima eu vou manter porque eu consigo dar um zoom aqui e dessa forma ela não aparece. Se você deixar apenas o seu gabinete e você estiver em vista ortogonal, clicando aqui, você vai verificar as linhas azuis estão na paralela. Você também consegue cotar dessa forma. Então eu vou clicar aqui no cota linear e fazer um detalhamento mais preciso desse módulo. Vou apertar aqui na seta e vou retirar o tamponamento. Vou detalhar apenas o módulo. Clico aqui novamente na cota, coloco aqui a cota e vou puxar dessa forma. Se você estiver fazendo um módulo especial ou mais complexo, dessa forma você detalha melhor para o seu montador. Olha como eu vou misturar os comandos que nós acabamos de aprender e vai ficar muito simples. Líder de referência. Vou segurar o Ctrl, clicar na prateleira e puxar. Quando eu clicar novamente, vou te ensinar mais uma técnica. Se você apertar em descrição e der um OK, ele vai aparecer exatamente o nome, prateleira interna móvel, e as dimensões. Assim você detalha somente um módulo para que evite qualquer tipo de erro. Inclusive, por exemplo, aqui eu vou colocar a base. Olha que legal, ele aparece aqui, base inferior e a medida da base. Por mais que o móvel ele tenha uma medida total de 2053, muitas vezes o seu marceneiro, o seu montador não precisa ficar fazendo contas. Ele pode pegar exatamente aqui a medida da base e já utilizar. Isso serve para qualquer uma das peças. Inclusive aqui nós temos também uma divisória. E olha que legal, com a descrição já aparece aqui o nome da peça e a dimensão. Olha como é simples a montagem desse móvel. Você vai ter todas as informações necessárias e precisas. Só segurar o Ctrl, clica no componente, na peça e dá o OK. E é muito rápido de ir fazendo. Pronto, depois que você detalhou os móveis que você precisa, depois que você fez todos os ajustes, você pode salvar. E agora eu vou te mostrar como que você gera o PDF desse projeto executivo, que é muito parecido com a proposta comercial que nós já fizemos. É importante saber que eu mostrei aqui algumas técnicas. Quanto mais tempo você leva para fazer o projeto executivo, quanto mais você organiza as informações, mais rápido vai ser a sua montagem. Então, o projeto executivo é um trabalho que você vai fazer para organizar. É, na verdade, um manual para que lá na sua obra, o seu montador, o seu marceneiro não fique procurando peças. Então, lá ele vai ter a etiqueta e em mãos ele vai ter o projeto executivo para consultar qualquer informação que for necessária. Agora aqui com o projeto pronto, é só vir aqui em Arquivo, Impressão e Lote. Como eu fiz aqui a minha proposta comercial, eu posso aproveitar aqui essas folhas junto com o executivo ou simplesmente eu posso apertar aqui do lado e cancelar elas. E aí dessa forma eu vou gerar somente as folhas que eu acabei de criar, conforme a sua necessidade. Vou apertar aqui em gerar PDF e ele vai criar o documento. E aí você pode salvar esse documento no seu computador. Projeto executivo, cozinha.
Pronto, depois de salvo, depois que eu fiz todo o meu projeto, pronto, depois de salvo, depois que eu fiz todo o meu projeto, gerei a documentação técnica, agora sim nós vamos para uma outra parte, nós vamos fazer o projeto executivo do dormitório. Então nós aprendemos aqui a gerar as folhas, criar uma capa, criamos algumas vistas, colocamos as cotas, colocamos também os líderes, líder de referência, e aprendemos comandos que nos ajudam a documentar o nosso projeto e deixar com todas as informações de maneira correta. Você percebe que, por exemplo, quando você utiliza o líder de referência, você está utilizando uma documentação automática. Então isso evita erros no processo e te ajuda no momento da obra e da instalação dos móveis. Agora nós vamos para o dormitório e vamos repetir um pouco desse processo para o nosso treinamento e finalização do projeto.